7h58. A Ruby ali, aguardando a log com a Mirelle. Nossa, foi. Hum? Eu vou ficar te olhando e assim, Tô online? Acho que estou online, tudo certo. Gente, é muito estranho fazer esse formato. Então me desculpem aí qualquer coisa, estou me acostumando. Eu não consigo enxergar ninguém, só enxergo a mim mesma, então é uma coisa meio estranha. Mas a gente está quase chegando no horário. Esperando aí o pessoal entrar, dando um tempinho. É estranho fazer em live, é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra pro Labri. Então é uma primeira vez bem diferente. Eu esperava que fosse presencial, que fosse lá no nosso pequeno encontro presencialmente, mas infelizmente a situação, né, pede que a gente não se encontre presencialmente, que a gente possa fazer isso apenas virtual. Então eu infelizmente acho que a gente perde bastante nesse relacionamento entre o relacionamento presencial e o virtual. Acho que tem muitas camadas que a gente está perdendo, né, em fazer assim. A gente perde o nosso tempo de confraternização, de olho no olho, de poder enxergar linguagem corporal. Acho que tem realmente muitas camadas que a gente acaba perdendo quando a gente está só no virtual. Mas, né, passadas as minhas lamentações, a gente também é grato por esse formato, por existir essa ferramenta e a possibilidade de continuar o nosso programa, de fazer um outro formato, mesmo quando a gente não pode estar juntos presencialmente. E eu sei também que isso acaba, né, trazendo outras pessoas, possibilitando que pessoas que não poderiam estar no nosso encontro, não estariam normalmente, possam ter acesso a esse conteúdo, possam estar aqui, possam conhecer um pouco mais do Labri também. Enfim, por causa de barreiras geográficas, não poderiam estar normalmente, né? Então, também isso é um motivo de gratidão. Eu vi aí algumas pessoas já que entraram e que demonstraram interesse no evento e que normalmente não estariam conosco. Então, me alegro aí pela presença dessas pessoas também. 8 horas. Eu tô vendo aqui se tem muita gente já logada ou não, não tô tentando enxergar aqui. Tem o meu suporte técnico aqui do meu lado, o Arthur, meu marido. Já fez uma live esses dias, né, no mês passado, então ele já tá com um pouco mais de experiência, tá me ajudando aí. Respondam aí se tem alguma coisa errada, tá tudo certo, vocês estão ouvindo, a gente conta com a internet nesse momento. Ai, já ouvi áudio ótimo, oh, coisa boa. Espero que sim. Qualquer coisa, falem aí. Tem um delay entre o que eu falo e o que vocês escutam, mas comentem aí que a gente pode acompanhar. Bom, eu vou começar então com uma oração. Eu acho que talvez algumas pessoas ainda vão entrar, porque tá bem certinho no horário, mas eu vou começar com uma oração para a gente não se atrasar também, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo privilégio de ter esse momento, de poder compartilhar a tua palavra e também porque tu fala com a gente no nosso dia a dia, nas nossas experiências, Senhor. Tu conversa com a gente também através disso, Senhor. E hoje eu venho compartilhar um pouco dessa experiência, de coisas que tu tem me mostrado, me falado, tem me presenteado também nos últimos tempos, Senhor. Pai, obrigada por todas as pessoas que estão aqui, que verão esse vídeo depois também. A gente sempre ora para que tu mande as pessoas que tu queres mandar, que as pessoas que precisam, que tu queres que escute essa mensagem, essa palavra, que estejam presentes essas pessoas, Senhor. Então, é isso que a gente te pede, Pai. Te peço em especial hoje pela internet, Senhor. É um pedido meio estranho, mas que tu possa segurar a conexão aqui em casa, também na casa aí de todo mundo, no momento que está o pessoal em isolamento social e muito dependente da internet. Então eu te peço especial por isso e também que abençoe esse momento, abra
o meu entendimento, Senhor, fala através de mim, Senhor, e que eu possa compartilhar isso que Tu vens me chamando para compartilhar, Pai. Também que possa me fazer entender nesse período e as pessoas também possam receber uma palavra Tua, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora e agradece, Senhor. Amém. Então tá, gente, vamos lá. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Bom, gente, eu daqui a pouco vou compartilhar minha tela com vocês, vou ficar pequenininha no cantinho aí, mas eu vou primeiro começar falando um pouquinho de como surgiu a ideia dessa palestra. Eu e meu marido, em 2018, a gente passou um tempo, resolvemos tirar um tempo sabático na nossa vida. Então a gente foi passar um tempo no Labri, que é esse ministério que a gente gosta muito e que a gente tinha uma certa curiosidade também no tempo. Só fazendo um parênteses, normalmente a gente começa a palestra, eu esqueci disso, falando um pouquinho sobre o que é o Labri, para quem não sabe, né? Quem não vai com frequência, não conhece ainda, caiu aí de paraquedas. O Labri é um ministério que surgiu nos anos 50, a partir do Francis e da Edith Schaeffer, e eles são americanos, o Francis era pastor, e é um ministério muito focado em hospitalidade, era a casa deles, onde eles abriam, recebiam as pessoas, e muito do que eu vou falar um pouquinho aqui hoje também tem muito a ver com o Labri, que é essa questão das perguntas e das respostas para essas perguntas. Então, eu não vou falar mais muito do Labri, porque eu vou fazer uma propaganda aqui, chamando para o vídeo da última live que foi feita no mês passado, e onde o Arthur falou sobre o Labri, justamente sobre o Labri. Ele falou um pouco da história, dos valores por trás, como funciona, questões mais práticas. Então, deem uma olhada, acho que vocês encontram no próprio grupo, na própria página do Amigos de Labri Sul, vocês encontram aí o vídeo dessa edição passada, onde vocês podem conhecer um pouco mais, tá bom? Então, depois vocês olham lá, eu não vou falar mais nada, vou deixar vocês na curiosidade para abrirem o vídeo, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Eu fiquei lá no cantinho, espero que esteja tudo bem aí. Então, gente, como eu estava falando, essa ideia da palestra, ela surgiu a partir de um tempo que eu e meu marido, a gente passou um tempo sabático em 2018, ficamos 6 meses na Inglaterra, quase 6 meses no Labri da Inglaterra, e como estudantes lá, e depois a gente passou 2 meses e meio, mais ou menos, no Labri da Holanda como helpers, ou ajudantes, né? Então a gente tirou esse tempo para fazer algumas perguntas para a nossa vida e voltamos com coisas muito diferentes do que imaginávamos. Então, o que eu vou falar hoje tem muito a ver com algo que a gente percebeu lá, nesse tempo que a gente viveu lá, que a gente foi impactado e principalmente que a gente foi mais impactado ainda quando a gente voltou para cá. Então, quando a gente voltou em março de 2019 a morar no Brasil. E aí a gente voltou para a mesma cidade, para a mesma casa, eu voltei para o mesmo emprego onde eu estava anteriormente, e aí a gente passou a se perguntar ainda mais, nossa, o que acontecia naquele ambiente, naquele lugar que nós estávamos, que era o Labri, que a gente tinha tantas conversas boas, que a gente tinha tantas conversas boas, né? E por que talvez a gente não está conseguindo ter conversas tão profundas que nem a gente tinha naquele espaço, naquele tempo aqui, né? Então esse foi um questionamento que veio conosco desde então e isso tem me ajudado a construir essa palestra aqui que eu vou trazer agora. Acho que é interessante comentar que eu fiquei bem feliz esses dias que uma amiga falou para mim que essa palestra seria sobre uma teologia vivida, porque eu tinha esse receio de não trazer algo aqui que é uma teologia acadêmica, né? De trazer, o meu chão não é a teologia, né? Então o que eu vou trazer aqui não é um viés acadêmico, né? Mas ela falou justamente o que tu vai trazer é uma teologia vivida, né? Aquilo que a gente conhece na teoria sendo experienciado e que Deus vai abrindo pra gente. Então acho que também eu senti que Deus me chamou para compartilhar um pouco desse aprendizado também. Vocês estão vendo aí na tela um pouquinho do Labri da Inglaterra. Essas inúmeras chaminés, foi onde a gente ficou durante quase 6 meses. E ali do lado, eu e o Arthur.
em Ekenville, que é onde fica o Labrie na Holanda, onde a gente ficou um tempinho também. Então, gente, nesse contexto, o que eu quero dizer com boas conversas? Por que eu falo que a gente teve boas conversas, conversas de qualidade? O que eu quero dizer com isso é que foram conversas com profundidade, não foram conversas superficiais e eram conversas honestas também, que tinham honestidade, abertura, sinceridade entre as pessoas e principalmente o interesse genuíno pelo outro, o interesse que a gente sentiu que as pessoas tinham por nós, principalmente. E isso, gente, eu tô falando de boas conversas, não quer dizer que não tem espaço para conversas superficiais, para as conversas leves, ou que a gente fala de small talk, né, que é um termo muito conhecido no inglês. Não quero dizer isso, eu não estou advogando contra o small talk, eu estou realmente falando a favor aqui das conversas mais profundas e que a gente quer ter mais na nossa vida. Inclusive, eu achei bem interessante que o Bauman fala que esse small talk, essa conversa mais leve, sei lá, sobre o tempo, sobre o futebol, sobre, enfim, eventos que aconteceram, coisas mais introdutórias, elas muitas vezes são uma porta de entrada para uma conversa mais profunda. Claro que nem sempre, né? Às vezes fica só na superfície mesmo, não é o momento, mas é muito raro também tu começar uma conversa mais profunda sem ter aquele início com perguntas que são mais banais ou mais cotidianas, né? E algo que a gente auxilia muito... Deixa eu só passar aqui. Algo que também auxiliou muito dentro desse processo do Labrie, que fez a gente ter essas conversas que a gente julgou de qualidade, profundas, enfim, é claro que é o formato, todo o programa que o Labrie é pensado. Então, onde o tempo que a gente tem para lavar louça, ele é um tempo pensado para ter troca entre as pessoas. É sempre um tempo compartilhado, tu nunca está lavando louça sozinho, tem muita louça para lavar, e é um tempo realmente de troca, de conversa, né? A programação do trabalho, por exemplo, dentro da escala do Labrie, a gente normalmente tem um turno do dia onde a gente faz os trabalhos para manter a casa, seja limpeza, cozinha, jardinagem, enfim. Só que esse trabalho, ele não é um trabalho que é focado em cumprir uma tarefa ou uma lista de tarefas. Ele é justamente um pano de fundo para os relacionamentos que estão acontecendo ali, justamente para gerar mais conversas. Então, eu me recordo algumas das melhores conversas que eu tive nesse tempo com pessoas que eu não conhecia ainda e que aconteceram tirando isso no jardim. Então, justamente é todo esse formato pensado para isso. E algo importante nesse formato também é a própria questão da tecnologia. Então, dentro do Labrie da Inglaterra, por exemplo, a gente não era incentivado, era desincentivado a levar os nossos celulares para os ambientes compartilhados. O celular, ele normalmente ficava na gaveta, ficava lá o dia inteiro, né? O que no início para mim foi muito desafiador, né? Então, porque vários momentos onde a gente estava numa sala, por exemplo, com algumas pessoas e começava uma conversa, mas sempre tem aquele momento que é meio constrangedor, que a gente não sabe muito bem o que falar, que, né, o assunto meio para. E o que eu normalmente fazia nesses momentos era sacar o meu celular e me esconder atrás daquela tela. E no Labrie eu não tinha essa ferramenta, não tinha esse esconderijo. A gente precisava conversar, quebrar o silêncio, quebrar aquele constrangimento e tentar conhecer mais as pessoas ali. Então, isso é algo que fez muita diferença nesse contexto. Então, esse fator de menos tecnologia faz a gente fazer um esforço maior para ter mais conversas e compartilhar mais a nossa vida com as pessoas ao nosso redor. Então, inclusive, fiz uma coisa errada aqui, deu. Desculpa, gente. Inclusive, eu penso que vários relacionamentos que a gente fez lá no Labrie, com pessoas que a gente conheceu durante uma semana, 2, passaram por lá por tempos curtos, mas que hoje eu sinto que eu conheço melhor aquela pessoa com a qual eu convivi 2 semanas do que talvez muitas pessoas que eu convivo uma boa parte da minha vida, né? Justamente por causa dessa intencionalidade de relacionamento que a gente experimentou nesse ambiente, né? Então, outro ponto, inclusive, que o Bauman coloca é que a própria rede social hoje, ela quebra um pouco dessas conversas introdutórias ou perguntas introdutórias, esse small talk,
Porque muitas das coisas que nós perguntaríamos para alguém no encontro, no primeiro momento, assim, seja, o que tu comeu ontem, onde que tu estava esse final de semana, como é que foi o evento que tu ia ir, tá compartilhado. Ao invés de a gente, né, enfim, quando a gente vai falar com alguém, aquilo ali já passou, já é um evento do passado, porque a gente posta tudo na internet. Então ele comenta que isso também dá uma quebrada nesse processo, nessa parte da conversação que é tão importante também. Então eu acho isso bem interessante, assim. Eu quero também colocar para vocês que, na verdade, toda essa temática da tecnologia, ela não é central a minha palestra, ela poderia gerar toda uma palestra à parte, né? Mas se eu ficar falando só sobre isso, vou ficar até amanhã falando sobre isso e esse não é o foco. Mas eu quis trazer um pouquinho disso porque foi algo realmente bem impactante dentro desse processo, desse ambiente do Labri, desse aprendizado também para a minha vida. Então eu trouxe aqui um livro, uma sugestão de um livro, que é esse Reclaiming Conversation, da Sherry Turkle. E ela fala justamente daquilo que a gente está perdendo por causa da influência da tecnologia, aquilo que a gente perde nas habilidades de conversação e inclusive de empatia por causa da tecnologia no nosso dia a dia. Então ela não está tentando fazer um caso contra a tecnologia, dizendo não usem, não façam, enfim, mas ela está realmente chamando para defender o caso da conversação. E eu achei um livro muito interessante, eu acho que ele não tem em português, eu dei uma pesquisada, eu acho que ele só tem em inglês e espanhol por enquanto, mas quem manja aí dessas línguas pode procurar aí na Amazon. Então eu acho super interessante, eu coloquei ali essa palavra, inclusive, essa frase dela, inclusive, que mesmo onde eles falam que mesmo com apenas a presença do celular numa conversa, numa janta, pode ser um celular em modo silencioso, essa presença, ela já inibe as conversas, ela fala ali que importam, mas são as conversas que vão mais profundamente, porque o celular tem esse caráter transitório, rápido, onde tu abre várias coisas, mais superficial, e a presença do celular, ele muitas vezes faz com que as pessoas não se encorajem a entrar em assuntos talvez mais profundos, onde elas vão, enfim, se abrir mais com a pessoa por causa daquele celular. Eu achei muito interessante, tem vários estudos que ela coloca ali também sobre isso. Mas, gente, então, no meio disso tudo, de todo esse contexto, desse formato do Labri, da questão da tecnologia, do espaço, né, focado nisso, tiveram duas perguntas que me chamaram muito a atenção no tempo que a gente passou lá, porque foram repetidas muitas vezes, e inclusive muitas vezes elas me irritavam. Eu tive que aprender depois por que a gente usa, por que eles usavam essas perguntas e o que tinha por trás disso, né? Então a primeira pergunta que eu quero mostrar aí é essa, what do you think? Ou botei uma ênfase ali, what do you think, né? Ou o que você acha em português? Que era uma pergunta que era muito usada, principalmente no Labri tem muitas conversas de almoço, onde a gente está num almoço, numa mesa com umas 10 pessoas mais ou menos, e alguém traz uma pergunta e muitas vezes um obreiro respondia, tá, mas o que tu acha disso que tu tá perguntando? Eu lembro que eu ficava super irritada no início, porque eu pensava, cara, eu te fiz a pergunta primeiro, por que tu, né, tá me devolvendo essa pergunta? A pergunta é pra ti, né? Mas, enfim, depois de muitas e muitas conversas, eu fui olhando, entendendo, aprendendo um pouco mais o que tinha por trás dessa pergunta, do que você acha, que era, na verdade, uma contra-pergunta usada lá, né? E, para exemplificar melhor a intenção dessas perguntas, eu queria partir para a Bíblia, olhar para o exemplo de Jesus. Então, vou pegar aqui minha Bíblia. Ler essa passagem em Lucas 10, se vocês quiserem acompanhar. Eu não vou ler toda ela, depois vocês podem ler mais completa, senão vai demorar demais. Vou ler essa primeira parte do versículo 25 a 28, que fala assim: O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame ao seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá.
enfim, depois continua. Mas aí o que Jesus está fazendo? Está fazendo uma pergunta de volta para uma pergunta, né? Como é que você entende o que elas dizem? E o interessante é que essa passagem é um diálogo entre Jesus e um mestre da lei, que, ou seja, era uma pessoa que tinha um certo conhecimento das escrituras, né, do evangelho, e na verdade o que ele queria ali era tentar aprovar Jesus, né, tentar tirar algo contraditório da fala, das respostas de Jesus. Então, essa contra-pergunta de Jesus, o que ela faz é quase como se ela estivesse revelando essa intenção que está por trás da pergunta do mestre da lei. É claro que quando a gente olha, Jesus, ele enxerga a intenção no coração das pessoas. Ele sabe isso, né? O que é essa pergunta? Ele já sabia que o mestre da lei estava tentando provar ele. Coisas que a gente talvez não saberia, mas ele já sabe, ele consegue enxergar o coração das pessoas, né? Mas ainda assim, ele repete esse padrão muitas e muitas vezes no Evangelho. Inclusive, uma curiosidade é que Jesus faz mais de 300 perguntas no Novo Testamento. Eu fiquei muito perplexa quando eu vi esse número, achei muito incrível. Acho que também vale todo um estudo à parte sobre apenas essas perguntas, né? Mas o que me levou a pensar muito sobre isso é que se ele, que é Deus, que conhece a motivação das pessoas, que enxerga o que está por trás dessas perguntas, se ele usa essa ferramenta da contra-pergunta, se ele devolve esse questionamento, tem algo aí pra gente, tanto mais nós que não conseguimos enxergar a motivação das pessoas na cara delas, a gente não tem essa visão de raio-x para enxergar a motivação das pessoas, tanto mais nós temos que usar esse artifício, essa ferramenta que são essas perguntas, os questionamentos, né? Então, gente, a ideia é justamente essa, é que essa contra-pergunta, ela desencadeia as motivações que estão por trás de um questionamento. Então, que nem essa imagem que eu coloquei ali, a pergunta, ela é a pontinha do iceberg, ela é aquilo que está mostrando ali na superfície, que a gente consegue enxergar. Mas por trás delas, por trás dos nossos questionamentos, existe as nossas motivações, a nossa história, as nossas dores, as nossas esperanças, muitas vezes os nossos traumas da vida também. Então, no momento que alguém me fazia uma contra-pergunta, me devolvia uma pergunta lá no Labri, por exemplo, eu precisava pensar sobre o que eu queria, o que eu achava, precisava processar aquilo e expor minha opinião e também com isso me tornar mais vulnerável, né? Então, aquela parte ali de baixo do iceberg que eu achava que estava escondendo, né? Para conseguir ter uma conversa mais profunda, mais sólida, mais produtiva, talvez, eu precisava descobrir esse resto ali, descobrir aquela parte ali do iceberg que está embaixo da água, eu precisava mostrar isso também para as outras pessoas, né? Então, vou citar um exemplo bem rotineiro, pelo menos, que eu já vi acontecendo aí no meio cristão. Acredito que talvez alguns de vocês também vão ter histórias assim para contar e lembrar. Que são pessoas, por exemplo, que vêm com alguma pergunta relacionada à lei. Qual que é o papel, qual que é o lugar da lei hoje, no tempo que a gente vive após a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Então, sei lá, se alguém vem com uma pergunta dessas, pode, né, de um modo meio teórico talvez, mas se ela vem de um contexto, por exemplo, de uma igreja que é extremamente focada na lei, uma igreja legalista, talvez com uma leitura bem pragmática da Bíblia, como um manual do que é permitido, o que não é permitido, ela pode ter um histórico de ser machucada por condutas de igreja ou de irmãos super legalistas. Então, nesse contexto, por exemplo, essa pergunta que a gente está vendo ali na superfície, ela tem por trás, talvez, muita culpa, muita vergonha, muita dor, né? Então, se a gente não conhece isso, a gente pode, às vezes, causar mais dor na pessoa, se a gente não tem essa sensibilidade, não conhece esse outro lado também, né? Então, a busca por uma conversa mais significativa, ela passa por esse movimento da gente tentar enxergar o resto desse iceberg, enxergar o que tem por trás da superfície, né? E achei importante fazer um adendo aqui também, porque quando eu pensava nisso, eu também pensei do quanto que é importante nesse sentido
o respeito pelas perguntas dos outros, né? Então, quem nunca ouviu, seja num contexto aí escolar, principalmente, foi alvo de bullying, de, que pergunta burra, nossa, tu não sabe isso, o que tu tá perguntando, né? E eu acho que nesse contexto, quando a gente enxerga toda essa raiz por dentro da pessoa, ainda mais a gente precisa entender a importância do respeito pelo questionamento das outras pessoas, né? E não diminuir ninguém por um questionamento que talvez a gente, sei lá, não tenha mais, ou enfim, tenha uma visão diferente. Inclusive, tem um ex-obreiro do Labri, que é o Ellis Potter, e ele tem uma palestra também nessa temática em inglês. E eu achei bem interessante quando eu ouvia ela, que ele fala que justamente as perguntas, elas possibilitam relacionamento, e que não haveria talvez relacionamento sem a existência de perguntas. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando muito e fiz um exercício de observação na minha vida que eu te convido a fazer também. Presta atenção em algumas conversas assim, que ocorrem ao teu redor, no ônibus, no trabalho, no salão de beleza, onde for. Que as conversas muitas vezes parece que elas não se misturam, elas não se ligam assim uma a outra, elas são quase como um ping-pong, assim, onde elas batem e voltam, né? Então, tu ouve pessoas falando, por exemplo, vou citar um exemplo bem bobo, mas, sei lá, comi um pão ontem, e outra pessoa do outro lado fala, eu comi croissant, daí outra pessoa fala, eu comi o pão da padaria do Zezinho. E o outro fala, a padaria do não sei quem é muito boa. Vocês entendem que as conversas, elas não se misturam, não, né? Eles estão conversando, mas parece que eles poderiam estar conversando sozinhos, né? E se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão ver muitas conversas assim ao redor de vocês. Muitas mesmo, assim. Então, inclusive o Ellis Potter, ele fala na palestra dele que o fato de não fazer perguntas, muitas vezes, um pro outro, é um ato desonesto. Não é um ato de honestidade, mas de desonestidade. E aí ele citou aqueles momentos onde a gente tá escutando uma pessoa e, na verdade, não tá muito interessado, não tá entendendo muito bem o que a pessoa tá falando, mas a gente fala, claro, sim, tá olhando pro outro lado, enfim. E como que isso, muitas vezes, é realmente um ato de desonestidade e desrespeito, né? Porque a gente não tá entendendo, mas tá concordando, então tá sendo desonesto e tá desvalorizando a pessoa que tá ali na nossa frente. Eu entendo que muitas vezes essas respostas prontas, a gente usa elas para obter menos conflito, né? Para ter mais aceitação, para ter relacionamentos talvez com menos atrito, né? Mas que não constroem, né? Então, eu achei bem interessante nesse sentido que a Sherry fala no livro dela, que essa reivindicação da conversação é um passo para reivindicar os nossos mais fundamentais valores humanos. Bem forte essa frase, mas eu acho que tem super a ver com isso mesmo. Inclusive, deixa eu passar aqui. Não. Desculpa, gente, me perdi nos slides. Inclusive, gente, isso também ajuda a gente a destruir algumas respostas prontas que a gente constrói, ou paradigmas que a gente assume e não se questiona sobre, né? Então, a gente sabe também que as igrejas estão lotadas disso, né? Eu vou dar um exemplo bem trivial que aconteceu na minha vida, mas que eu não consigo esquecer, que me marcou muito, que foi um momento num projeto social da comunidade que eu participo, que é um projeto social num bairro mais carente, vizinho da nossa comunidade, e a gente tem uns encontros quinzenais com as crianças e também com as famílias, enfim. E nesses encontros, então, a gente faz atividades, busca se relacionar com as crianças e passar um pouco do amor de Deus e, quem sabe, também valores que inspirem elas a um dia mudarem a sua realidade, né? E em uma atividade, um dia que a gente fez, que eu não lembro exatamente que atividade que era essa, a gente fez uma pergunta para as crianças. E não era uma pergunta bem banal, assim, não lembro exatamente qual que era, mas era tipo, o que um amigo teu já fez de bom pra ti? Uma pergunta, sei lá, pra elas realmente compartilharem um pouco do dia a dia delas. E aí, várias delas, quando a gente perguntou, muito rápido, levantaram a mão, empolgadas, querendo responder, e as respostas foram tipo, meu amigo Jesus, porque Jesus deu a vida por mim, porque Deus é amor. E daí naquele momento eu fiquei me perguntando, mas
que legal, legal, que eles entenderam a mensagem, mas não tem nada a ver com a pergunta, não tem nada a ver com a pergunta que a gente fez. E aí, naquele momento eu me dei conta que as crianças muito espertas, né, já tinham se dado conta que a gente achava legal, que a gente achava fofo, bacana, que quando elas respondiam algo sobre Jesus, né, que elas já tinham entendido o que a gente queria ouvir, né, e elas estavam fazendo isso. Então, talvez criando um ambiente onde elas achavam que iam ser mais aceitas, um ambiente com menos conflito, mas também, ali naquele caso, não estava ajudando em nada para construir o nosso relacionamento. Para a gente, realmente o que a gente queria era entender realmente quem são os amigos delas, o que vocês fazem entre amigos, o que acontece, e naquele momento a gente não conseguiu chegar nessa profundidade por causa justamente dessas respostas prontas que estavam ali, né? Então eu li essa frase também esses dias num artigo que falava sobre o artifício da pergunta na educação, e falava que a resposta então fecha caminhos, enquanto a pergunta os deixa mais abertos e emocionantes. E eu achei que tem tudo a ver com isso, assim, realmente nesse tempo, nesse momento, ela realmente fechou um caminho aí de relacionamento que a gente estava tentando abrir. E nesse artigo também que eu li, que falava sobre isso, também ele cita um texto do Moacir Scliar, que eu achei super interessante, e que fala das perguntas na relação de pais e filhos. E com certeza, gente, também acho que só dá para pegar esse viés e fazer toda uma outra palestra, mas o que eu achei que tinha que trazer para cá, que ele coloca que os pais tendem a responder a uma interrogação dos filhos com uma exclamação. E aí eu achei muito interessante que ele fala que esse símbolo gráfico da exclamação, ele funciona como uma estaca cravada na terra, como algo que impõe um limite que não pode ser ultrapassado. Então, eu achei isso muito interessante, essa imagem que ele colocou, e justamente quando os pais, eles aceitam o questionamento de um filho e aceitam que talvez eles não sabem a resposta, ou enfim, que podem construir essa resposta junto com os seus filhos, explorar esse espaço, é justamente nesse momento onde eles têm a possibilidade de aproximar mais o relacionamento, nessa descoberta. Então eu achei isso super interessante, eu acho que também tem muito a ver com a próxima pergunta do Labri, né? A segunda pergunta mais falada no Labri da Inglaterra, eu acho, em 2018. Pelo menos no meu tempo, né? Não posso falar por toda a vida do Labri. Mas que é essa pergunta, what do you mean? Ou o que você quer dizer? Então, também, qual era o contexto que ela era usada, né? Muitas vezes, dentro dessas conversas que a gente tinha no Labri, seja com os nossos tutores, seja numa conversa em grupo, numa discussão de almoço, onde alguém leva uma pergunta, vinham muitas respostas prontas, né? Então, sei lá, uma pergunta de o que significa se relacionar com Deus. Aí uma pessoa vem, se relacionar com Deus significa passar muito tempo com Jesus em oração. E aí vinha um obreiro e perguntava, tá, mas o que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com muito tempo? O que tu quer dizer com, sei lá, próximo a Jesus? Então, era uma ferramenta, é uma pergunta usada para quebrar respostas prontas, né? Então, justamente é aquele momento que a gente precisa também olhar e se perguntar, tá, mas o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso, né? E processar mesmo essa resposta, ir mais a fundo nas raízes aí dessa resposta. Então, isso entra muito de encontro com esse que é um dos pilares do Labri, que é o respostas honestas para perguntas honestas, né? Então, eu falei um pouco antes, ali na pergunta anterior, falando sobre as perguntas honestas, né? Assim, entender o que está por trás da pergunta para ter essa conversa mais sólida, mais verdadeira. E aqui também a gente pode entrar nesse viés de destrinchar as respostas para também ter uma maior honestidade nessas conversas, entendendo, abrindo mais essas respostas prontas, né? E aí, né, a gente pode se voltar para a sabedoria das crianças, né? Então, não tem como falar em pergunta sem em algum momento não lembrar do porquê, mas por quê, tá? Mas por quê, né? Que as crianças repetidamente falam e às vezes até enchem o saco, né?
mas é porque elas não se contentam com uma resposta rasa, uma resposta pronta, né? Depois é que a gente começa a se contentar aí com isso. E a Bíblia fala lá em Mateus, eu achei muito interessante essa parte, que a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. Então me chamou muita atenção essa parte do se humilha, porque de fato eu acredito que não tem como a gente fazer uma pergunta sem ter uma certa humildade. Claro, tem aquelas perguntas que são usadas para serem sofisticadas, às vezes para mostrar que eu tenho conhecimento, mas a pergunta honesta, ela tem humildade, porque a gente está se expondo de que eu não tenho todo esse conhecimento, eu não sei isso ainda, né? Então tu precisa se abrir, ter essa humildade, se tornar vulnerável também para fazer um questionamento. E aí, gente, nesse sentido também, outro obreiro do Labri que tem uma palestra sobre esse tema é o Henk, que a gente teve o privilégio de conviver com ele lá na Holanda. Eu vi essa palestra ao vivo com ele, e ele fala que as perguntas, elas têm como premissa a convicção de que há algo valioso para encontrar. Então, que tu não faz uma pergunta se tu não achar que a resposta vale a pena. Então, que tu não vai começar esse processo sem achar que lá no fim tem algo interessante para ser encontrado. E aí, vou trazer alguns outros versículos que me lembraram nessa direção, que Lucas fala que felizes são os que têm fome, pois vão ter fartura. Depois Mateus fala que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Acho que é isso, né? Que sai da boca de Deus, assim. E depois Jesus diz também, eu sou o pão da vida, né? Então, a Bíblia traz esse comparativo da palavra com o alimento. Ele nos diz para comer na palavra, né? E até, inclusive, esses dias o Arthur estava falando um pouquinho sobre isso. E ele comentou como é forte essa passagem, essa questão do ato de comer que nos traz sustento, que é uma necessidade básica para manter a nossa vida. Então, a imagem que me veio à cabeça é que quando a gente perde a curiosidade pela palavra, quando a gente não quer fazer perguntas, não questiona, não quer mais dessa palavra, é como se a gente perdesse o apetite. Então eu até coloquei essa maravilhosa foto aí na tela, porque eu sou super formiga, então uma mesa de doces dessa me faz ficar com muita vontade de comer. Mas é justamente isso, que não dá espaço para perguntas, para as dúvidas em relação à palavra, é como estar na frente de um banquete desses, delicioso, e não querer provar. A gente pode até saber que ali tem brigadeiro, tem um branquinho, tem um docinho, enfim, não lembro mais os nomes, mas tem camafeu, sei lá. Tem aqueles doces, a gente pode saber do que eles são feitos, os ingredientes, o cheiro, o formato, como é a aparência deles, mas a gente não prova, a gente não sabe como é o gosto deles de verdade, a gente não come eles. Então, esse é um comparativo que me falou muito, assim, que realmente não ter essa curiosidade, essa vontade de saber mais, não ter apetite, né? E não é só pela palavra, eu tô falando aqui da Bíblia, mas é pela vida como um todo também, né? A gente perder a curiosidade por conhecer mais sobre a criação, sobre a psicologia humana, perder o apetite também sobre a grandeza, todas as possibilidades que a vida nos oferece para a gente explorar e conhecer, né? E um adendo importante aqui, que o meu foco hoje aqui é falar sobre relacionamento, né? Então, o que eu quero dizer, é importante falar que quando eu falo de perguntas, eu não quero que as pessoas virem inquisidores uns dos outros, né? Que fiquem usando as perguntas para revelar, descobrir alguém, puxar o tapete de alguém, né? Mas justamente que elas precisam vir cobertas de amor, né? E a nossa intenção com as perguntas não é derrubar ninguém, não é dizer, tu não sabe isso, né? Mas é justamente caminhar junto com as pessoas e conhecer mais as pessoas, né? As perguntas são um meio de conhecer mais as pessoas. E aí, a gente volta aí para Gênesis, lá no início da Bíblia. E no primeiro capítulo de Gênesis, Deus fala, então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E então, quando eu vejo isso, eu penso que
quando a gente mostra interesse pelas outras pessoas, quando a gente olha no olho de alguém, quando a gente pergunta sobre alguém e faz uma contra-pergunta para conhecer mais sobre aquela pessoa, é porque ali tem alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus, então todas elas têm algo que é belo, que é valioso, que é interessante, que a gente quer descobrir mais, né? Então eu vou compartilhar com vocês algo que me marcou muito na minha vida. Talvez seja meio banal, mas eu também tenho essa imagem muito forte na minha lembrança e me ajudou também a construir esse raciocínio, a pensar um pouco sobre isso. Que nesse tempo, então, quando a gente estava viajando, a gente estava meio sem casa, meio avulso. Aí a gente foi passar um Natal com alguns amigos da Noruega. E um dia eu fui fazer uma caminhada, fui subir um morro, que, né, a promessa era que quando chegasse lá em cima ia ter uma linda paisagem. Aí era dezembro, estava super frio, né, Noruega, um lugar muito gelado, cheio de neve, e quando a neve derrete, tudo vira gelo, tudo escorrega no chão. Então essa trilha, ela não era assim tão longa, nem tão difícil, mas realmente o frio e o gelo foram bem complicados, foi uma trilha bem difícil por causa disso. Enfim, quando eu cheguei lá em cima, eu tive uma das visões mais bonitas que eu me lembro da minha vida, assim, que foi esse pôr do sol dessa foto. Mas essa foto tá horrível, gente, desculpa, a fotógrafa é ruim, a câmera era ruim, não consegui pegar toda a beleza do momento, mas normalmente é assim, né, quando a gente tenta pegar numa foto. Mas foi um momento que eu fiquei embriagada, assim, embriagada de olhar tanta beleza, a natureza, aquele sol, e fiquei emocionada com o que eu estava vendo, com a criação de Deus, olhando tudo aquilo. E eu fiquei parada ali um tempo, mas tinham pessoas também ao meu redor, tinham várias pessoas, inclusive, a maioria tirando selfies, que eu fiz também depois, não posso julgar. E olhando para essas pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, eu me dei conta de que o jeito que eu estava olhando para aquela paisagem, para aquela imagem, para essa natureza toda, eu não lembrava de ter olhado, ou muito raramente eu teria visto e me emocionado olhando para alguém com uma imagem de uma pessoa. E aí Deus me mostrou que elas também são criação dele, e além disso elas são um pináculo da criação dele, porque as pessoas carregam a imagem e semelhança dele. E aí naquele momento isso, né, falou muito forte comigo, assim. Então toda vez que eu vejo que eu tô olhando meio torto para alguém, eu lembro daquele momento, né? Deus te falou que mais bonito do que esse pôr do sol é o que tem dentro de cada pessoa. E é difícil, né? Às vezes parece que não tem algo tão bonito assim. E então eu acho que vale também a metáfora dessa caminhada. Por isso que eu enfatizei ali a parte do gelo, porque acho que também nos nossos relacionamentos a gente precisa fazer esse esforço. Se eu tivesse escolhido ficar lá embaixo, né, e não fazer a trilha, não fazer essa caminhada, eu não teria visto toda essa vista, eu não teria tido esse momento, com Deus, eu teria ficado lá embaixo. Então, eu acho que isso vale para nossa vida também, né, que quem sabe se a gente fizer esse esforço extra nos nossos relacionamentos, a gente não consegue saborear muito mais, a gente não consegue ver de fato a beleza nas pessoas, mas a gente precisa fazer um certo esforço para isso também. E aí, gente, chegando no final, o Ellis Potter, ele fala também de uma capacidade humana que ele chama de delayed decision, ou uma capacidade de adiar decisões, tomar decisões analiticamente, mais ou menos isso. Ele diz que essa capacidade ela é única dos seres humanos e ela nos diferencia dos animais. Os animais normalmente eles tomam decisões baseadas em instinto, né, ou em decisões automáticas, são baseadas em padrões de comportamento. Então ele chama os seres humanos de quebradores de padrão, quebradores de padrões. E fala que isso faz parte do nosso mandato de exercer a semelhança de Deus. Claro que ele também explica que não são todos os padrões que são feitos para serem quebrados. Alguns sim,
alguns não, né? Mas que sem o questionamento, sem a pergunta, a gente não quebra nada. Sem o questionamento de um determinado padrão, a gente pode, inclusive, estar seguindo padrões na nossa vida que não são os padrões ideais do reino. Então, quando eu ouvi isso, eu lembrei também que esse tempo que eu vivi no Labri, que me mostrou tudo isso, foi uma quebra de padrões da minha vida. Talvez eu estava vindo de uma realidade, ou adotando esse padrão na minha vida, nos meus relacionamentos, de ter mais conversas sem profundidade do que com profundidade. Talvez por uma vontade de não ter atrito, não ter conflito, né? Mas essa experiência, ela me fez enxergar algo diferente, ela me fez desejar algo diferente, desejar mais esses relacionamentos tão profundos, né? Então, é quase como estar acostumado a comer um pão de forma industrializada, aqueles que tu compra no mercado, de saquinho, e aí tu comer um pão caseiro, feito em casa, tipo do meu marido, puxando saco aqui, não tem comparação. Depois tu podia até achar aquele pão industrializado maravilhoso, mas depois que tu come algo melhor, teu paladar se abre para aquela experiência, para aquele sabor, aquela textura, né? Então, eu acho que a gente pode afirmar hoje que os relacionamentos, eles vêm passando por uma transformação, onde o novo padrão, ou o novo normal, é a gente conversar com alguém e ao mesmo tempo estar com o nosso celular aberto checando meu e-mail, né? Ou, sei lá, tá fazendo uma apresentação na faculdade e tá todo mundo nas suas telas, né? Eu tô falando e tem uma tela no meio da gente. Então, eu acho que eu posso afirmar que esse é de fato um novo padrão que a gente vem enxergando e vivendo na nossa sociedade. Ao menos ao meu redor tem sido assim. Então, eu acho que aí eu decidi, ao enxergar isso, eu tive essa oportunidade de ter esse período, de ter uma experiência diferente e que me chamou para questionar esse padrão na minha vida e procurar algo diferente. Claro que não foi no momento que eu decidi mudar que eu mudei, né? É um hábito que a gente precisa construir, que hoje eu também preciso lembrar e quebrar diretamente quando eu estou buscando meu celular como uma válvula de escape. Então, gente, para finalizar, para encorajar vocês, acho que esse versículo é muito encorajador para a gente buscar ser esses quebradores de padrão e questionar mais. Fala, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, meu ponto hoje é que as perguntas, elas são um importantíssimo meio para a gente fazer isso, para a gente descobrir mais. Tô ficando sem voz, calma aí. Minha água estava aqui, eu não tomei ela. Mas que bom que tá terminando, né? A voz pode acabar agora daqui a pouquinho. Então as perguntas, elas são esse meio para a gente descobrir mais, né? Para a gente buscar essa abundância, para a gente se jogar nesse banquete que Deus tem preparado para nós, principalmente no relacionamento com outras pessoas. Não vamos ficar nos contentando em simplesmente olhar o banquete de docinhos. Vamos se jogar nesses relacionamentos tão significativos que Ele tem preparado para a gente. Então, gente, eu espero ter contribuído um pouco com a vida de vocês, que vocês lembrem dessa abundância de vida que Jesus promete e desejem buscar realmente essa abundância através de relacionamentos profundos, significativos, conversas honestas e esse interesse genuíno pelas pessoas que são criação do nosso Senhor. Desculpa falar muito rápido aí, se eu falei meio rápido. Vou trocar minha tela agora, vocês podem me enxergar. Não sei se teve perguntas. Teve perguntas? Me ajuda aí, assistente. Não sei se chega tudo aqui. Alguém perguntou aqui se aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem um lugar para fazer esses encontros, é o Wellington. Wellington, mais ou menos, daqui eu não falei no início, né? Acho que eu esqueci de falar isso, mas aqui no Rio Grande do Sul nós somos um grupo de amigos do Labri. Então, não é um trabalho residencial ainda. A gente se encontra uma vez por mês na casa da Gislane e do Roberto, que nos recebem com muito amor.
E normalmente a gente faz isso que a gente está fazendo aqui, que eu estou trazendo para vocês, a gente faz isso pessoalmente, na casa deles, né, lá na garagem da Gislane, que fica em Novo Hamburgo, né? Então depois, acho que provavelmente aí no nosso grupo tem endereços, a gente sempre coloca também os eventos aqui no grupo do Facebook para quem quiser saber. Nós brasileiros não fomos ensinados a perguntar, isso é lamentável. Realmente, acho que concordo muito e foi justamente isso um pouco que eu li na questão da pedagogia, naquele artigo que eu comentei que falava sobre a pedagogia da pergunta, né? O quanto que os educadores fazem o papel daqueles que fazem a pergunta num viés mais avaliativo, e o aluno ele tem que dar a resposta certa, né? Então não é explorar, mas ele precisa dar a resposta certa, né? A Rúbia também mostra ali de um versículo em Colossenses, né? Colossenses 4, 6, que o nosso falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Ai, não tô vendo. Ai, desculpa, gente, tô tentando ler. O Ed fala, né, que precisamos urgentemente aprender a dialogar em vez de combater, criar pontes em vez de romper laços. Muito bom. Vou ir até o final ali. Interessante. O Roberto fala, gostaria de saber a tua opinião sobre esse momento que estamos vivendo de pandemia, que parece ter muitas perguntas e sem respostas. Boa pergunta. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu confesso que eu não sou super informada assim, no assunto, não consigo me acompanhar todas as notícias e tal que vem acontecendo. Mas o que eu vejo nesse meio é muito daquilo que o Ed falou, das perguntas que combatem, né? Elas não são perguntas com amor, que nem a gente estava falando antes, são perguntas cobertas de amor, são perguntas de combate, né? Para mostrar algo que eu sei que tu não sabe, para te puxar o tapete, né? Então é isso que a gente vê muito, eu acho, nas perguntas nesse tempo, e a gente pode ser diferente disso. Eu acho que a gente pode buscar com respeito e com amor, tentar encontrar, se alguém te traz uma resposta pronta sobre esse assunto, algo que ouviu na internet, porque eu vi que não sei o que e tal, mas né, começa talvez a buscar, mas o que tu acha, por que tu acredita nisso, tu acha que é bom, talvez também fazer essas contra-perguntas, mas com muito, muito cuidado, né, para não ofender, não ter esse intuito de puxar o tapete, que a gente vê bastante por aí. Não sei se eu consegui responder muito, não tinha pensado nessa relação, mas enfim, qualquer coisa, deixa teu comentário aí, o que tu faria. A Rúbia fala como você acha que podemos nos conectar com essas perguntas de forma honesta. Eu acho que um pouco do que eu falei ali, assim, é tentar entender mais o que tá por trás das perguntas, né? Olhando que a pergunta ela é só a pontinha do iceberg, mas quando a gente também busca conhecer as pessoas, a gente entende mais do que está por trás das perguntas delas. Vou dar um exemplo, que foi em um relacionamento lá nesse tempo de Labri. Sempre tem pessoas que a gente conhece, que a gente não curte muito, não gosta muito, e quando eu cheguei lá, teve uma pessoa que eu não bati muito, não queria muito convivência e tal. E eu não conseguia entender muito essas perguntas que ela trazia para as discussões e tal, não estava compreendendo aquela pessoa, mas também não estava querendo compreender, né? E o que Deus fez nesse momento? Me deixou cada vez mais próximo daquela pessoa. Então, quase todos os meus dias de trabalho eram com ela, né? Então, aos poucos eu fui conhecendo mais
ela, e aí, a partir de conhecer a história dela, as vivências dela, o que ela viveu, qual era a dor, o que ela estava trazendo para esse ambiente, para esse momento, o que ela estava buscando, eu entendi mais as perguntas dela. Né? Então, acho que tem essa importância de conhecer as pessoas, a gente vai conhecendo mais também as perguntas delas, o que está por trás disso. Né? Então, às vezes a gente não precisa ter as respostas para as perguntas, mas a gente pode tentar olhar mais para a pessoa, conhecer ela, então a gente vai conseguir construir aquele outro assunto juntos, se eu conhecer mais um pouco mais da realidade da vida de quem é essa pessoa. Ai, gente, acho que é isso, né? Tem... Ai, desculpa. Ainda bem que tem o Arthur me ajudando aqui. Então, o Vini comenta que vale a valorização do pensamento, de refletir de modo profundo por aquilo que parece simples. É verdade, eu acho que a palavra tem muito disso, né? A palavra de Deus, principalmente a Bíblia, ela é simples e ela é complexa ao mesmo tempo, né? Então, isso parte de que talvez aqui ela seja simples e quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai entendendo mais camadas dela, mais camadas de sabedoria, de conhecimento que está por trás daquilo e que é bom demais também ter essa abundância aí de conhecimento, de sabedoria que ela nos mostra. A Lizzie está perguntando, muitas vezes observo que tem pessoas que gostariam de fazer perguntas e não têm coragem. É verdade. E a gente acaba assumindo o papel de fazer perguntas para elas. O que você acha disso? É verdade. Acho que, né, aqueles momentos que as pessoas são reprimidas por suas perguntas, isso acaba, né, com alguém, faz as pessoas se calarem mesmo. Então, por isso eu falei, acho que é muito importante a gente respeitar qualquer pergunta que venha. E o que eu posso comentar um pouco é sobre o que tinha de diferente nesse ambiente do Labri, o que era esse formato que fazia as pessoas se sentirem à vontade para fazer perguntas, né? Por isso o nome também Labri é um abrigo, né? Um abrigo, as pessoas se sentiam à vontade para colocar suas perguntas. Eu acho que tinha muito dessa abertura dos obreiros, eles eram mediadores também das perguntas, então cuidavam para não interromper a outra pessoa, para que ela pudesse se expressar até o final da pergunta e não tentar, já sei, né? Tu está perguntando isso. Não, deixa a pessoa se expressar até o final, cuidavam para ter esse respeito entre as pessoas, para cada um ter o seu momento de falar, que as pessoas possam se sentir num ambiente sem julgamento, mas que elas possam trazer, de fato, esses questionamentos, né? Então, acho que se nós pudermos ser essas pessoas abertas, esse abrigo, né? Eu estou falando muito do Labri, que é um ambiente físico, que é um abrigo para fazer perguntas, mas acho que a gente também pode ser, como pessoa, ter essa postura de ser abrigo para as outras pessoas, né? Ser um lugar, uma pessoa que não vai julgar a pergunta dela, que vai receber, que vai respeitar, né? E vai tentar entender, vai fazer perguntas contra, e não vai, enfim, bloquear. Então, eu não sei o que dá para fazer num modo mais amplo, público, talvez, num ambiente com mais pessoas, mas eu acho que essa é a dica que qualquer um de nós pode fazer, né? Trabalhar na gente, pra gente ser abrigo para as outras pessoas também. A Roberta comenta ali que a gente está num ponto tão complexo que, além de a gente não saber perguntar, muitas vezes a gente não consegue responder assertivamente. Realmente, né, é muito complexo mesmo. Pensando principalmente ali no ponto que o Roberto falou antes, nesse período de pandemia, né, é realmente um ponto muito complexo que a gente não consegue, talvez, responder tão assertivamente. Mas eu não sei se eu colocaria esse peso, né? Se eu colocaria esse peso sobre alguém, sobre mim, sobre, né, qualquer pessoa, de ter que responder assertivamente, né? Talvez a gente tenha que buscar a resposta, né? E não
e não essa pressão de ter que ter a resposta certeira de cara, né? Enfim, assumir talvez quando a gente não tem isso e ter essa vontade de buscar talvez a resposta assertiva, mas respeitando que talvez isso tenha um processo que a gente talvez não tenha ela ainda, né? Desculpa, meu marido tá incomodando aqui. Tô brincando. O moderador. Gente, eu acho que é isso. Não sei se eu li tudo que tinha para ler, para responder. Eu falei tanto sobre perguntas, mas é difícil receber perguntas também no final, assim, né, ao vivo. Eu podia ter perguntado para vocês o que você acha, né? O que tu acha sobre isso, mas eu não consigo, né? Tô aqui falando para a tela. Se a gente estivesse pessoalmente, eu ia perguntar o que vocês acham sobre isso. Mas enfim, quem estiver aí pertinho, a gente pode conversar pessoalmente outra hora e aí vocês me falam o que vocês acham sobre isso, sobre esse assunto, tá bom? Gente, obrigada pela presença de todos, obrigada por estarem aqui na sua sexta-feira à noite, me olhando online de casa. Talvez vocês também não tinham muita outra coisa para fazer, né? Ninguém pode sair muito de casa, mas obrigada por isso. É importante falar para vocês que no mês que vem provavelmente vai ter mais uma palestra, não sei ainda se vai ser presencial ou live, a gente ainda vai, né, ver isso conforme o andar da carruagem. E a gente divulga aí no grupo também, no Instagram, todos os nossos meios aí, tá bom? Acho que é isso, né? É isso, não tem que falar mais nada, nenhum aviso. Obrigada, gente, por verem, por estarem aqui e até